programa Juntos pela Segurança, que o novo governo está anunciando, for, e tão somente para que é necessário, veja só, eu não estou dizendo que não é necessário, de fazer muita propaganda, e nesse processo de propaganda só comprar viaturas, porque viaturas é essencial e precisa ter viaturas novas. Isso aí é uma ação que necessita continuidade, renovação de equipamentos e segurança, e não investir na pessoa, nos profissionais. Quando eu estou falando de investir em profissionais, o quê? Quando eu estou falando de profissionais, investir em quê? Nos policiais civis. A melhoria de trabalho, a estrutura de trabalho, dar condições à polícia que investiga, à polícia científica, para desvendar crimes. E, ao lado disso, ter uma parceria com o policial militar, com a polícia militar, que a polícia militar, com certeza, né, é aquela polícia de prevenção e ela é aquela polícia de atuação. Agora, do jeito que estamos vivendo hoje, isso aí, deixar bem claro, não é culpa da governadora. A governadora encontrou assim. E eu entendo que já é um grande passo ela dizer, olha, vamos fazer aqui um novo parâmetro para um programa de segurança diferenciado, porque esse Pacto pela Vida, eu já falei várias vezes, ele estava falido desde o segundo governo do Paulo Câmara, virou o Pacto pela Morte, porque não tinha Pacto pela Vida nenhum. Era tudo um faz de conta e de números, e a gente via da realidade o que é que acontecia e o que é que acontece. O que é que acontece em São Vicente? Violência, assaltos, e a gente vê assim, a quem procurar. Se você vai para a Polícia Militar, 2 policiais, com as viaturas muitas vezes acabando. Ou seja, nem tem estrutura para a Polícia Militar e nem tampouco para a polícia que investiga, que é a Polícia Civil. Então, o SIMPOL, o Sindicato de Policiais Civis do Estado de Pernambuco, deixou bem claro, quando for anunciar o programa após anunciado o programa Juntos pela Segurança pela governadora, imediatamente tem que ter um olhar diferenciado para a estrutura das delegacias, a estrutura científica de investigação, melhores condições de trabalho para a estrutura de investigação, para os policiais civis. O dia desse aí, tem delegacias aí em municípios que só não fecharam porque fica aberta. Porque não tem nem o que fechar, porque se chegar lá, não tem um aparato, um equipamento, até para fazer um boletim de ocorrência. E isso a gente vem falando. E o que é que acontece? Quando a gente vê que policiais não têm condições de trabalho, acontece na ponta, quem sofre é o cidadão. Porque o cidadão também, quando vai recorrer, vê que aquela corporação, civis ou militares, não tem condições de atender a demanda da população. Pois bem, os índices de violência no estado de Pernambuco só vem crescendo. Os índices de roubo, né, de latrocínio, de crimes não desvendados, independente de quem quer que seja, independente de quem passou por aquele crime. Você sabe por quê? Porque mesmo sendo uma pessoa que vive ao arrepio da lei, na ilegalidade, ele tem famílias, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem um irmão. Não venha dizer a mim, mas aí o bandido tem que morrer. Não é assim não, amigo. Os bandidos têm, sim, que vivem na legalidade, têm que ser pegos pela justiça, que é a polícia, e ser penalizados pelos atos que cometeram. E quando um é assassinado, se é assassinado entre as gangues, coisa e tal, a polícia também tem que investigar. Porque se deixar desse jeito, daqui a pouco, o cidadão de bem vai ficar como? Todo mundo mata todo mundo e você fica num tiroteio entre bala cruzada. E é isso que acontece nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, e por que não dizer também nas pequenas cidades, né, onde tem até luta por área aí da questão do tráfico. Então, o que acontece? Não adianta lançar um programa de segurança pública, eu creio que vai ser um programa melhor, e simplesmente anunciar, né, e não, vamos fazer isso e aquilo outro, e não investir na condição humana, no profissional humano, para ele ter condições de trabalho. Eu entendo que isso deve ser feito imediatamente. E, pasmem, as delegacias hoje são tudo, menos uma delegacia que um agente civil, né, possa trabalhar, possa ter condições de trabalhar.
Você vê aí que a administração atual conseguiu aí pegar uma coisa boa, pegou a prédio da rodoviária, vai adaptar para ser um núcleo de segurança entre civil e militar. Quando isso for realizado, vai ter condições de trabalho, acho que decentes. Agora, se ficar só o município nessa e não houver, né, uma continuidade de incentivos, para que no pequeno município os processos de investigações, as pessoas que são roubadas, comerciantes que vivem, né, há 24 horas amedrontados, tendo que colocar câmera, fazer até que o Estado tem que fazer. Se não tiver uma ação direta de combate e de prevenção à criminalidade, de roubos, de furtos, e muitas vezes chega-se a lástima de um latrocínio, não vai adiantar de nada, vai ser mais um. O que é que eu estou querendo dizer? Se continuar 2 policiais militares em São Vicente Ferre, em Macaparana, em Vicência, onde quer que for, fazendo ação de prevenção, a gente vai continuar na mesma tragédia que nós estamos vivendo hoje. Se continuar o mesmo número de agentes, um delegado e um agente, na delegacia de São Vicente, e nem todo dia o delegado está, e o agente não pode estar todo dia também, porque muitas vezes está plantão, está em outra delegacia, vai continuar do mesmo jeito, ninguém investiga nada, né? E aí vem o quê? A sensação de impunidade. Para aquele que é meliante, que vive na ilegalidade, isso é o céu. É o céu, é o paraíso. É o céu de brigadeiro. Coisa melhor do mundo. É o paraíso em festa. Então, é importante que, quando e tão somente for anunciado esse programa, se fale também na melhoria do processo de investigação, na qualificação dos profissionais, na questão de tecnologia, investir em tecnologia, juntamente com os municípios. Tem que haver também incentivo também às guardas municipais, isso é um incentivo claro, já está mais do que claro que há uma necessidade, e hoje é independente se o município tem 10 mil habitantes, 5 mil habitantes e 100 mil habitantes, nem se fala. Então, há uma necessidade tácita, clara, transparente, para que o cidadão de bem possa ir para sua casa e voltar, o mototaxista possa fazer o seu trabalho, o taxista, o comerciante possa comercializar, né, os seus produtos, né, o grande comerciário, o pequeno, o médio, o lojista, o comércio em geral, tenha tranquilidade de algo. Aqui a coisa melhorou. A gente tem aqui mais sensação de segurança. Por quê? Se continuar só na conversa, a gente vai passar por mais um governo, né, que vai falar sobre segurança, fez algumas coisas pontuais, mas não resolveu o grande problema. Fica só resolvendo problemas pontuais de efeito, mas tem que ver a causa. Então, vou repetir novamente, a continuar com a mesma quantidade de efetivos na área de segurança pública, nos pequenos municípios, eu estou falando isso para Ferreiros, Natuba, municípios da Paraíba, que eu acho que deve ter lá também, algum programa também de segurança pública, mas eu quero aqui até mais a Pernambuco, Ferreiros, Timbaúba, Vicência, Machados. Tem uma cidade muito grande, aí tem lá 5, 7 policiais. Quando é 20 mil habitantes, tem 2. Gente, e não vai funcionar, vai continuar do mesmo jeito. Temos que ter essas coisas em conjunto. Melhoria de equipamentos, melhoria de condição de trabalho, condições de trabalho louváveis, pertinentes, não é isso? Condições de trabalho que sejam humanas também. Para o trabalho da segurança trabalhar, que já é um trabalho árduo, você trabalhar com segurança pública não é fácil. As famílias ficam em alerta 24 horas, muitas vezes pensando, olha, será que o meu esposo ou a minha esposa vai voltar para casa, está lá combatendo o crime? Então tem que haver, sim, uma coisa séria. E a coisa séria começa por aí. Dar condições de trabalho, ter delegacias decentes, delegacias que possam investigar. A grande lástima hoje, e o presidente do Sindicato Policiais Civis fala isso, o Rafael, ele diz o seguinte: a gente não tem condições de trabalhar, a gente não tem condições de investigar. Por que muitos latrocínios, crimes, roubos, furtos ficam sem solução? Porque você procura para um lado, para o outro, não tem como fazer. Muitas vezes para bater um inquérito, muitas vezes para construir a documentação necessária do processo, do inquérito, não tem papel para botar na impressora, vai pedir à prefeitura. Muitas vezes acontece isso, né? Falta água, a pessoa que faça a limpeza na delegacia, para tu manter uma condição de trabalho melhor.
As delegacias caem nos pedaços. Por exemplo, nossa de São Vicente. Isso não é delegacia. Creio, como acabei de falar, depois que esse negócio aí, né, desse núcleo de segurança que tem construído, que era a antiga rodoviária, com certeza vai melhorar bastante, sem sombra de dúvida, as condições de trabalho. Mas, a continuar com o mesmo efetivo, nós vamos ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, porque uma viatura e 2 policiais não são onipresentes, eles não são deuses. Eles não podem estar em Sirigi, ou em Santo Esquecido, ou em São Vicente ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, a Polícia Civil. Você vê, não tem nem a viatura funciona direito, tem que ir no carro do próprio agente ou do próprio delegado. Então, a governadora, eu entendo que ela está com essa sensibilidade, por isso ela observou, e a gente falava isso aí a gente tem que dizer, bater palmas para ela. Porque ela observou, e ela também, que foi delegada federal, promotora de justiça, é da área de segurança, entendeu claramente que aquele pacto, o Pacto pela Vida, o programa Pacto pela Vida, criado no governo de Eduardo Campos, já deu o que tinha de dar. Quando estava com o Paulo Câmara, já estava uma tragédia, nada acontecia, os índices de criminalidade eram exorbitantes, continuam sendo, e a capacidade do ser humano em ver que a segurança pública não resolve, ele deixa, sabe fazer o quê? Ele não denuncia mais, ele não vai na delegacia, ele não faz mais um boletim de ocorrência. Por quê? Porque ele entende claramente que se fizer um boletim de ocorrência, alguma coisa, um furto, não vai acontecer nada. Então, ele vai perder o tempo dele, ele fica até com medo. Se eu vou lá denunciar, né, o meliante procura saber que eu denunciei ele, vai ser até pior para mim. Porque quem vai me defender? Então, se o programa Juntos pela Segurança, que essa semana será anunciado a próxima semana que entra, será anunciado pela governadora, e esse programa já vai iniciar na próxima semana, não tiver esse foco, ele vai ser mais um. Eu entendo que a governadora, como é da área de segurança, ela compreende isso claramente, porque o que existia já era falido. Então, tem que haver, sim, qualificação, melhoria de efetivo, né, integração de polícias e trabalhar com inteligência. Agora, trabalhar com a inteligência, sabe o que? Com aparatos de inteligência, tecnologia de informação. Hoje, né, os corredores de câmara de segurança têm ajudado muito a desvendar crimes, muito a solucionar crimes. Então, já é um passo tremendo. Imagina com mais aparatos. Né? A gente vê aqueles filmes CSI Miami, aqueles CSI New York, que gosta de ver filmes muito de policiais. Aquilo ali, eles estão encenando, mas a polícia de Brasília já tem aqueles equipamentos. Tem muitos equipamentos aqui são reais, sim. Então, só que, muitas vezes aqui, para desvendar aqui, uma questão aqui, de uma análise de DNA, né, de uma questão de um crime, tem que mandar ou para São Paulo ou para Brasília. Porque em Pernambuco não temos. Então, que a segurança pública em Pernambuco está sucateada, isso é fato. Né? Agora, a gente tem que acreditar que esse programa agora, ele vai sim combater isso. Eu entendo que deve ser combatido isso. E entendo também que a governadora, na sua sensibilidade, ela observou claramente, que isso é uma necessidade. E a gente tem que ser aqui muito equilibrado. Dizer que era para ter sido antes ou no início, não. O governador, quando entra, ele vai analisar as coisas, porque a questão da segurança pública é uma coisa muito complexa. E ninguém faz um programa de dia para noite. Então a gente entende, eu quero entender, que os focos e os temas e aquilo que for principal daquilo que eu já aqui explanei, tem que ser combatido, dando condições a esses trabalhadores da segurança pública, que são trabalhadores também, que são os policiais civis e policiais militares. Porque se eles não tiverem essas condições, a gente vai ficar aqui, batendo na mesma tecla, o cidadão vai continuar sendo roubado, o cidadão vai continuar com a sensação de insegurança, com medo, preso dentro das suas casas. Se você achava que o problema de segurança só era para uns, não é para outros, não se engane. Pode um dia bater a sua porta e você pode precisar. Por isso que nós temos que todo dia falar sobre isso, que é importante demais para a gente ter um mínimo de sossego nas nossas vidas. E somente nas nossas cidades menores, São Vicente, Macaparana, Vicência, como era tranquilo vivermos. Hoje a gente vive amedrontado. Se você vai para um sítio, vai para Santo Esquecido, vai para Mata Livre, vai Jaraguá, você fica até com medo. Será que eu vou voltar? Será que não vou ser assaltado por ninguém? Andar e percorrer hoje as estradas vicinais à noite de uma zona rural é questão de coragem e muita aventura, para que você possa chegar em casa sã e salvo. Hoje, o trabalhador que trabalha na zona rural e mora em São Vicente, quando ele volta à noite na sua moto, ele tem até medo de voltar a pé ou de voltar. Para você ver o nível de insegurança que nós estamos vivendo. E você acha que eu estou falando disso de onde? De São Vicente Ferre. Quando eu estou falando da nossa cidade, porque nos outros municípios
não é diferente. Não é diferente. Vamos aguardar que, de fato, as coisas melhores no âmbito da segurança em Pernambuco, porque a tragédia já está, o fundo do poço já chegou. E a gente espera que melhore. E com essa atitude, é louvável que isso tenha sido feito, porque o Pacto pela Vida já não servia para mais nada. Não é à toa que o PSB dançou, porque não tem nem a capacidade de dar uma resposta à população. Na época eles eram um governo na área de segurança pública. E a gente sabe que continua quase do mesmo jeito. Está quase tudo, nada mudou. Mas vamos ver agora que se desse novo programa, isso aí é uma questão de médio e longo prazo, não é do dia para a noite, mas se fizer sério e se fizer dessa maneira, eu entendo, dessa humilde opinião que eu estou dando aqui, a coisa vai mudar e a gente vai ter uma segurança muito melhor para a sociedade, para a gente, para os trabalhadores, para os jovens, para os estudantes, para todos que fazem a sociedade pernambucana e a sociedade vicentina.